Curioso, chegou essa semana no escritório uma consulta para a gente analisar um contrato de prestação de serviço. E a queixa desse empresário era que a clientela dele não conseguia identificar limites na comunicação. Hoje em dia a gente sabe que o mundo se comunica pela mensagem de texto, né? Do aplicativo verde. As pessoas em si, elas perderam um pouco do senso de importância da comunicação. Então, assim, você fala o que você quer, a hora que quer, para quem você quer a resposta e não se preocupa, na maioria das vezes eu estou colocando, não se preocupa com se aquela pessoa está podendo responder ou não. Se você está numa condição de consumidor ou numa relação onde há uma prestação de serviço com você, isso também chega nessa comunicação. O caso desse cliente é que os clientes dele, eles mandam mensagem toda hora para entender se a coisa está funcionando, se não está. Eles mandam mensagem de manhã, final de semana, quando a empresa não está funcionando, até feriado, ele já recebeu mensagem e ele perguntou o que ele poderia fazer. A primeira coisa que eu fiz foi: você tem um contrato você assina com seus clientes? Tenho, Limar, tem um contrato aqui na minha empresa, é tudo com contrato. Tá, mas quem elaborou esse contrato? Eu falei vou dizer que foi um estagiário, tá? Ele disse: eu falei com um estagiário aqui, ele pegou um contrato do Google e a coisa funcionou e todo mundo assina um contrato. Eu digo: pronto. Então eu já comecei a entender os contornos daquela consulta. Eu disse: me manda esse contrato para que a gente analise. Pronto, e o contrato, ele era um contrato básico, porque quando você pede a IA ou ao contrato ou ao Google, essas ferramentas de busca, se você pede um contrato, ele vai dar um contrato. Para você pedir um contrato para o seu negócio, adequado ao seu negócio, você tem que saber pedir. E quem sabe as nuances daquele negócio, o que tem que ter, o que não tem que ter no contrato, venhamos e convenhamos, é um profissional responsável, ou seja, um advogado, que foi o que ele fez. Trouxe a solução que ele tinha para o negócio dele para a gente remediar. Quando eu vi o que é que tinha no contrato, a qualificação das partes, empresa, consumidor, o objeto, o prazo da vigência daquele contrato, tinha o valor daquele contrato, tinha uma multa contratual em caso de infração e tinha o local do foro. O que quer dizer isso? Se houvesse algum problema na discussão daquele contrato, ele seria discutido naquela comarca que eles elegeram. Ou seja, o contrato tinha tudo o que precisa ter no contrato, mas não tinha nada do que ele precisaria para o negócio dele. Sobretudo nessa questão da comunicação. Então a gente fez uma análise contratual, a gente identificou muitas fragilidades, a gente identificou que todo o negócio dele precisaria estar delineado dentro das cláusulas contratuais, os limites da empresa, a responsabilidade da empresa, os limites do cliente, a responsabilidade dos clientes, porque a responsabilidade não é só pagar do consumidor. Os contratos, a lei determina que eles sejam regidos por uma boa-fé das duas partes, contratante e contratado, seja um contrato de relação de consumo, seja um contrato civil. No caso dele, ele presta serviço para a empresa e para consumidores finais, ou seja, os contratos dele, ora eles têm que ser olhados por uma legislação, que é a lei do Código de Defesa do Consumidor, e por outra legislação, que é o Código Civil, que é que regula as atividades empresariais. Mas,
Feito essas observações para ele, a gente identificou que, inclusive, a queixa principal dele era que o contrato não delimitava de forma alguma a comunicação, o horário que essa comunicação poderia ser feita, o modo que essa comunicação poderia ser feita, se teria que ser, se poderia continuar sendo pelo WhatsApp, se tinha que ser através de um telefone, se tinha que ser por e-mail. Então, tudo isso foi definido. Importante, o tempo de resposta daquela comunicação e em certos casos, houve uma cláusula que nós colocamos que, caso houvesse uma consulta do cliente dele a ele fora daquele horário, ou no final de semana, quando fosse o caso, ele poderia cobrar um valor que ele determinou. Então, assim, feito esses ajustes no contrato dele, ele ficou agora com uma situação de segurança jurídica. O contrato está transparente, o contrato não tem ambiguidades, o contrato não tem dúvidas, e um plus que ele colocou foi: ele manda o contrato para o cliente e não tem só aquela questão do xizinho de marcar ou assine e devolva, não. Ele colocou para o cliente dele: se você tiver alguma dúvida, procure o seu advogado. Se você não tiver advogado, se você tiver alguma dúvida, me diga, que aí o meu advogado vai, que aí no caso é o nosso escritório, vai esclarecer e vai sanar essa dúvida para você. A ideia é que o cliente dele não tenha dúvidas quando assine o contrato, quando contrate ele. Então fica delimitada a prestação de serviço, o valor que vai ser pago, a questão da inadimplência, se houver, a questão de multa contratual, caso esse contrato seja encerrado antes do tempo. Ficou delimitado a forma de comunicação, ficou delimitado o tempo de resposta, ficou delimitado outras questões estratégicas que eu não posso, por mais que eu não tenha dito aqui o segmento, que eu não posso trazer ao exemplo, porque são questões estratégicas, inclusive do nosso escritório também, que a gente entrega para o cliente coisas que ele nem imaginava que poderia acontecer. Ou seja, ele estava numa atividade, ele estava ali com riscos jurídicos que ele nem imaginava que poderia acontecer. Então a gente conseguiu mostrar para ele os riscos, e que esses riscos eles foram mitigados a partir do momento que ele deu ciência ao contratante dele.